É o programa Manhã Viva, começando na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Acolhemos a todos que nos acompanham nesse momento pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É sempre uma alegria para nós começarmos assim a nossa manhã, com um programa que traz temas, sempre com conversas que nos ajudam em vários temas. E o tema de hoje é a água. Sabemos que a água é de fato fonte da vida, é o tema do nosso programa e nós não somos nada sem a água. Então hoje nós vamos conversar sobre a importância da água e também de como a água, cuidar bem da água, compreender como nós precisamos também colaborar para que tenhamos água, compreender isso, porque impacta todo o meio ambiente. Então, aqui tem um dado muito interessante, que é de acordo com a Associação Zero, que nós temos aqui uma convidada que faz parte dessa associação, diz assim, que a escassez de água é um dos problemas mais graves causados pelas alterações climáticas. Portugal é já o 41º país do mundo com mais estresse hídrico, ou seja, as necessidades de consumo de água são superiores à quantidade de água disponível em território português. Os especialistas afirmam que nas previsões mais pessimistas, o país terá uma redução de 30% a 40% de precipitação até o final deste século. São dados aí da Associação Zero e nós vamos conversar com a Sara Correia, que é técnica desta associação. Ela vai trazer para nós aqui as informações necessárias para que haja, de fato, da nossa parte, cidadãos, de quem nos acompanha em casa, uma consciencialização sobre a importância de nós, cada um de nós, fazermos a nossa parte. É o objetivo do nosso Manhã Viva de hoje, trazer essas informações. Mas vamos começar a nossa conversa, vamos rezar, entregando a Deus o nosso dia. Quero convidar todos que nos acompanham a parar aí um instantinho, entregando o nosso dia nas mãos de Deus, como sempre fazemos. Entregar esse programa, entregamos a quem nos acompanha de casa, nossa equipa que está aqui em estúdio a trabalhar, os colaboradores, missionários, entregamos a nossa convidada, as nossas famílias, pedindo que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sara Correia, bom dia, Sara. Bem-vinda ao Manhã Viva, aqui é Canção Nova. Nós acolhemos e agradecemos a sua presença. Eu é que agradeço também o convite que foi formulado à Zero para estarmos aqui hoje a falar sobre este tema tão importante como a água. Sim, então nós falamos aí um pouquinho da Associação Zero, né? Que é onde você é técnica, não é isso? Exatamente. É licenciada também em engenharia, mestre em engenharia sanitária, técnica da Zero, que é uma associação Sistema Terrestre Sustentável, que desempenha funções na gestão de projetos, nomeadamente nas áreas de recursos hídricos e educação ambiental. Mas eu vou deixar, Sara, você falar para nós da importância, né, dessa associação, como nasceu e o objetivo. Sim, a Zero nasceu em 2015, salvo erro, no final de 2015, e nasceu um bocadinho fruto daquilo que era a vontade de um grupo alargado de pessoas. Somos cerca de 100 associados fundadores que estamos na origem desta associação. E nasceu um bocadinho, é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, e esta associação nasceu um bocadinho da vontade então destas pessoas de trabalharem em prol do ambiente e em prol daquilo que é a sustentabilidade. Portanto, este é o nosso objetivo maior, é trabalhar para termos um planeta cada vez mais sustentável do ponto de vista ambiental.
Sim. E os compromissos que a associação assumiu desde da sua fundação? Assim, o principal compromisso que nós assumimos é, sem dúvida, o da sustentabilidade. Trabalharmos muito nesse sentido, ou seja, nós procuramos que a sustentabilidade seja um fator transversal e um fator, no fundo, um fator estruturante, um elemento estruturante das nossas políticas ambientais, das políticas públicas, nas várias áreas relacionadas com o ambiente, seja na água, nos resíduos, seja na energia, na mobilidade, enfim, nas diferentes áreas ambientais. Queremos que o fator sustentabilidade seja transversal a estas políticas públicas para caminharmos no sentido da sustentabilidade. Portanto, este é talvez o nosso maior compromisso. Depois, obviamente, para além do desenvolvimento sustentável, a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, seja, por exemplo, da promoção da participação cívica. Portanto, nós trabalhamos sempre com esses compromissos, obviamente sempre de forma o mais isenta possível, mas a sustentabilidade é transversal a todas as áreas que nós trabalhamos e é isso que nós queremos para o futuro. Sim. Sara, e você falava antes de começar o programa que a questão da água, ela impacta todo o meio ambiente, não é uma questão isolada, não é preocuparmos com a água. Eu queria que você falasse para nós qual a situação real hoje, não só a nível de local, né? A nível de país. Assim, o que nos preocupa, Sara, que tem de nos preocupar enquanto cidadãos com relação ao uso da água? Bom, de facto, a água é transversal a todas as atividades humanas. Nós não vivemos sem ela. É um elemento fundamental, para além de fundamental à vida, é fundamental a tudo aquilo que nós necessitamos. Ou seja, nós não conseguimos... Até basta olhar para estes objetos que nós temos aqui, para além deste copo de água, todos estes objetos necessitaram de água para ser produzidos. Inclusive as nossas roupas, os papéis, tudo necessita de água para ser produzida, portanto, ela é transversal a todas as áreas da nossa vida. E é absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento, seja desenvolvimento social, económico, portanto, é um fator absolutamente essencial. E nós estamos a viver, neste momento em Portugal, estamos a atravessar uma situação crítica a nível de água, principalmente a sul do país, com a questão da seca, da escassez hídrica, e de facto nós temos que olhar para este elemento, para este recurso, de uma forma muito séria, porque temos que o gerir de uma forma muito cuidadosa para garantir que mantemos este recurso disponível para aquilo que são as nossas necessidades, sobretudo para a nossa necessidade de abastecimento público, que é absolutamente prioritária. Sim. Sara, e os dados que nós falamos no início do programa, da questão de 30% a 40% no final do século, eu queria que você falasse sobre isso, que não é assim, a gente não quer alarmar, não é? A população, mas algo para realmente nos chamar a responsabilidade individual, né? 30% a 40% nós teremos uma redução da precipitação até o final do século, ou seja, da chuva, não é isso? Sim, exatamente. Sim, isso não são dados nossos, não são dados produzidos pela Zero, isso são dados de um estudo que foi feito a nível nacional para a Agência Portuguesa do Ambiente, foi contratado por essa agência, por um consórcio, e esses dados foram-nos apresentados em 2022. Recentes, não é? Exatamente, são os dados mais recentes e eles foram utilizados depois na elaboração daquilo que são os planos de gestão de região hidrográfica, ou seja, são planos para a gestão da água, dos recursos hídricos a nível nacional, e existem esses planos para as várias regiões hidrográficas que estão associados aos nossos maiores rios, por assim dizer. E de facto esse estudo trouxe-nos alguns dados preocupantes, não queria dizer alarmantes, mas são preocupantes, de facto, porque indicam-nos, para além de que há essa possibilidade de se reduzir ainda mais a precipitação até ao final do século, indicam-nos que esse fenómeno de redução da precipitação já tem vindo a ocorrer nos últimos anos, nas últimas décadas, ou seja, já houve uma redução de cerca de 15% a 20% na precipitação, face àquilo que eram os valores normais de precipitação, ao longo destes últimos 20 anos, e sabemos que esta é uma tendência que vai continuar a ocorrer, ou seja, é uma tendência que se vai manter até ao final do século, de redução desses níveis de precipitação. Ou seja, nós vamos ter cada vez menos água disponível para os nossos usos habituais.
Claro que esses dados são talvez esse valor que apresentou-se é talvez o valor mais pessimista, porque eles variam de região para região, eles são menos pessimistas a norte e obviamente mais pessimistas a sul, que são as regiões que atualmente já sofrem mais com a questão da seca e da escassez hídrica, mas de facto na situação mais grave e mais séria, eles atingem esses valores de redução em algumas áreas. Portanto, aquilo que nós podemos esperar é ter de facto cada vez menos água disponível. Portanto, temos que gerir cada vez melhor aquela que temos atualmente e fazer todos os esforços possíveis para que essas previsões de facto não se cheguem a ser tão graves quanto aquilo que está a ser previsto. Ou seja, tentar reverter algumas das ações que nós temos atualmente, algumas situações, seja reverter no sentido de melhorarmos os nossos ecossistemas, de restaurarmos os nossos ecossistemas que já estão a sofrer uma degradação e, portanto, restaurar para podermos também recuperar aquilo que são os nossos recursos hídricos, ou seja, tratar, seja a questão da poluição, reduzir a poluição, seja a questão da infiltração das águas, ou seja, daquilo que é a chamada recarga dos aquíferos. Quando chove, nós também precisamos que parte dessa água seja absorvida e chegue até às nossas águas subterrâneas para ficar aí também armazenada. Portanto, há aqui algumas ações que nós podemos colocar em prática para depois chegarmos ao final do século e não termos uma situação tão grave quanto aquela que se prevê. Sim, de uma forma assim prática, também a gente percebeu aqui na informação que nós consumimos mais água do que recebemos, do que temos, não é isso? A capacidade. Depende da região. De facto, isso já acontece se formos para as regiões mais a sul do país. Se estivermos a falar de um Alentejo ou do Algarve, em que realmente a água que está disponível já não é suficiente para fazer face àquilo que são as necessidades. Ou seja, nós temos a água é utilizada nas diferentes áreas, seja pela agricultura, seja pelo turismo, pelo setor urbano, que esse é prioritário, ou seja, é a água que nós necessitamos de usar nas nossas casas. Mas, de facto, aquilo que são os consumos atuais já são excessivos face àquilo que é a água que nós temos disponível. E daí já estarmos a falar atualmente em medidas para garantir que há maior oferta de água, que conseguimos ir buscar mais água para os usos que nós temos atualmente. E isso nós temos... aquilo que nós temos vindo a defender na Zero é que essa não deve ser a nossa atuação principal, ou seja, nós não devemos continuar a procurar garantir a oferta de água, porque atualmente muitos dos usos que nós temos não são sustentáveis e, portanto, nós não podemos continuar infinitamente à procura de mais água se nós não atuarmos a montante, ou seja, na utilização que é feita dessa água. No setor urbano precisamos, por exemplo, de ser mais eficientes, ou seja, atualmente ainda se perde muita água nas redes de distribuição no setor urbano, ou seja, desde que a água é captada, tratada e depois distribuída até chegar às nossas casas, há muita água que se perde. E são, para além de água, que nós estamos efetivamente a perder, são custos que também se estão a ter, que têm impacto também nos custos, ou seja, essa água já teve custos para ser captada, para ser tratada, e ao perdermos essa água, no fundo estamos também a perder o dinheiro que foi investido nessa captação e nesse tratamento. Depois temos a questão do uso pela agricultura, ou seja, a agricultura é o setor que mais água consome a nível nacional, consome cerca de 70% de toda a água que é captada. Nós captamos anualmente cerca de 6.000 hectómetros cúbicos de água. É muita água. Muita água. E de facto a agricultura consome uma grande parte dessa água, mas também perde alguma. Também nos sistemas de adução, ou seja, desde que ela é captada até chegar à planta, que depois será regada com essa água, há cerca de 35% dessa água que é captada que depois também é perdida, seja por evaporação, seja porque os próprios sistemas de irrigação têm fugas, têm perdas. Portanto, nós temos que principalmente agir mais a montante, sermos muito mais eficientes no uso que fazemos da água e só
em último caso, pensarmos então em formas de ir buscar mais água, seja água superficial, seja água subterrânea, mas temos que ser substancialmente mais eficientes. Sara, e o cidadão, né? Você falou aí de ações públicas, né? De trabalho em conjunto, mas pessoalmente eu fico a pensar assim, quem está em casa, né? Cada família tem a sua forma de utilizar a água, não é, Sara? O que as famílias podem fazer para colaborar também, mesmo sentindo assim, eu não posso fazer nada para mudar, mas todos podem fazer, não é? Sim, todos nós podemos fazer, nem que seja naquelas ações simples do dia a dia, em que nós muitas vezes nos esquecemos de poupar a água. Ouve-se muito falar naqueles gestos de poupança de água, de fechar a torneira enquanto lavamos os dentes, de pôr a máquina a lavar com a carga cheia. E a verdade é que já todos ouvimos essas medidas. Verdade. Interessa, obviamente, colocá-las efetivamente em prática. Mas depois há muitas outras coisas que enquanto cidadãos, podemos fazer. E passa muito por nos envolvermos nas decisões, seja a nível local ou a nível um bocadinho mais macro ou a nível nacional, envolvemos-nos muito na tomada de posições, ou seja, nós sabemos que há projetos, por exemplo, que são colocados em consulta pública, nós podemos, enquanto cidadãos, participar nessas consultas públicas, informarmos sobre esses projetos e emitirmos a nossa opinião. Ou seja, havendo essa possibilidade, podemos emitir essa opinião. E podemos ser também cidadãos mais exigentes, com os nossos políticos. Nós reclamamos que não nos dão a oportunidade, muitas vezes, de falar e de intervir, mas se calhar temos que ser nós também a exigir mais ação, a exigir mais intervenção e a exigir que possamos ter mais oportunidades para dizer aquilo que pensamos, efetivamente, seja sobre estes projetos, seja sobre a gestão da água, e termos um papel um bocadinho mais participativo naquilo que são as decisões e que tem a nível político e que depois tem impacto nas políticas a nível legislativo, de planos, de programas relacionados com a gestão dos recursos hídricos. Isso já é a cidadania ambiental, né? É isso? Exatamente. É a cidadania ambiental, ou seja, é tudo aquilo que nós individualmente ou em grupo. Hoje em dia até assistimos muito mais na região mais a sul, mas também a norte do país, ao surgimento de alguns movimentos de cidadãos, de forma um bocadinho informal, que são cidadãos que querem ter um papel mais ativo e querem ser ouvidos e querem intervir diretamente na definição de políticas públicas e naquilo que é decidido, seja nas suas regiões, seja no seu município ou seja a um nível nacional. Portanto, cada vez mais nós temos esses movimentos a surgirem, mas claro, são movimentos com pouca... Neste momento, com pouca capacidade de atuação, até porque, em alguns casos, falta o conhecimento técnico para poderem ter uma intervenção, de facto, mais efetiva e que produza, efetivamente, resultados. Mas a verdade é que esses movimentos vão surgindo também fruto um bocadinho daquilo que são os impactos socioambientais da gestão que nós fazemos da água. Sim. Portanto, a nível local estão a surgir, e eu refiro-me muito especificamente à região do Alentejo e Algarve, porque de facto é onde a gestão da água tem mais impacto na vida das pessoas e na vida daquelas populações, em que as pessoas se sentem, de facto, veem esses impactos no dia-a-dia e sentem que têm, de facto, que fazer alguma coisa para mudar aquilo que estão a assistir nas suas localidades. Pensando nas próximas gerações, né? Não pensar só em nós próprios. Né? Hoje eu tenho, a minha casa não falta água... Mas pensando... Isto porque nós tomamos este recurso como garantido, não é? Verdade. Porque é muito fácil nós em casa abrirmos a torneira e a água sai. Se calhar pode vir o dia em que isso não aconteça. Verdade. E aí se calhar vamos tomar consciência da gravidade da situação. Sim. Há um dado aqui, Sara, que a nossa produção trouxe, que até 2030 as Nações Unidas aprovaram uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Às vezes a gente ouve muito falar nos jornais, né, sobre o trabalho da ONU, que intervém também diretamente nessas causas, né? De fato, é efetivo? Como é que você vê,
Sara, essa Sim, participação? Essa agenda 2030 incluiu a definição 2030. daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a água está, de facto, incluída nesses... São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a água faz parte de um desses objetivos, que é o Objetivo 6, em que se inclui a água e o saneamento. Depois, dentro deste objetivo, há depois os objetivos mais... está dividido noutros objetivos, este é o objetivo macro, mas depois dentro desse há outros objetivos, uns associados à água, outros ao saneamento, recursos hídricos, ecossistemas, ou seja, um dos principais objetivos dentro deste, que é o objetivo da água e do saneamento, Sim. é proporcionar o acesso à água e saneamento para todos, a nível global, ou seja, nós ainda temos... Aqui em Portugal não temos tanto esse problema. Era uma realidade, se calhar, há 20 ou 30 anos atrás, em que muita gente não tinha acesso ainda à água canalizada, à água potável, e em que havia ainda alguns problemas nesse aspecto. Muita gente também não tinha ainda acesso a saneamento. Hoje em dia as coisas já evoluíram, felizmente, e já temos garantido o acesso a praticamente 100% da população no caso do abastecimento de água. No caso do saneamento ainda não é 100%. Ronda aí os 80%, 90%, à volta disso. Mas a verdade é que melhorámos muito nos últimos 30 anos. Houve grandes investimentos e melhorámos. Só que essa não é a realidade de muitos países no mundo, não é? E, portanto, daí a importância deste objetivo de garantir que todos, independentemente do local onde vivem, têm acesso à água e a saneamento. Porque isso é uma questão de saúde pública. Sim. Substancialmente de saúde pública, ou seja, quem não tem acesso à água e a saneamento em condições, muito provavelmente está muito mais sujeito a questões de doenças associadas à água e ao saneamento. E, portanto, isso é um problema grave, especialmente se formos para países da África, em que isso ainda hoje em dia, infelizmente, ainda é uma realidade. Pobres, né? Então, a questão do saneamento, só para quem talvez em casa não saiba bem, né, como é que funciona a questão do saneamento. Então, está ligada às condições de vida mesmo, de dignidade das populações. Isto afeta, de facto, a qualidade de vida das pessoas. Portanto, o saneamento, ou seja, as pessoas terem de facto... ou seja, nós hoje em dia não temos esgotos a céu aberto. Mas isso é uma realidade de muitos países. Portanto, é necessário que continue a haver investimento, que os países continuem a fazer investimento nesta área. E hoje em dia, mesmo a nível mundial, ainda muita gente morre porque não tem acesso. Para além de não ter acesso a cuidados de saúde, não tem acesso à água potável e não tem acesso a boas condições de saneamento. E daí depois terem esses problemas. Portanto, estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para além de terem como objetivo último esse tal desenvolvimento sustentável, tem também aqui outros objetivos intermédios que contribuem para um objetivo maior, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Sim. Sara, e há associações que ajudam vocês nesse trabalho? Alguma associação ligada? É assim, nós próprios somos uma associação sem fins lucrativos que trabalhamos muito em diálogo com outras associações, seja a nível nacional, seja a nível internacional, sobretudo a nível europeu. Sim. Portanto, uma das nossas premissas é trabalhar sempre em diálogo e em articulação com estas associações congêneres, com entidades públicas, com empresas, também para que o nosso trabalho depois tenha de facto um impacto muito maior do que aquele que teria se trabalhássemos de forma isolada, não é? Sim. E as alterações climáticas estão diretamente relacionadas também, né, Sara, com essa questão? Sim, hoje em dia as alterações climáticas estão praticamente relacionadas com tudo o que diz respeito ao ambiente, não é? Mas substancialmente com a questão da água. As alterações climáticas afetam diretamente, há pouco estava a falar da questão da precipitação, ou seja, toda esta redução da precipitação acontece por via daquilo que são os efeitos das alterações climáticas, que houve uma alteração em todo o clima a nível global, e a água é de facto um fator central, ou seja, tudo o que seja efeitos das alterações climáticas estão relacionados com a água, seja porque temos secas, seja porque temos inundações, seja...
Portanto, a água está sempre no centro dessas alterações. Sim. Portanto, nós temos é que trabalhar no sentido de mitigar esses efeitos das alterações climáticas o mais possível, obviamente. Sim, e a gente percebe, eu, por exemplo, que sou de um outro país, percebemos que aqui chove muito. E às vezes isso nos deixa descansados, né? Que não vamos sofrer o problema, porque há países onde a chuva é bem mais escassa do que em Portugal, não é? Mas agora é bom conhecer os dados, né? Você falando aí que em determinadas regiões não se tem tanta chuva assim, né, O problema Sara? em Portugal é, sobretudo, a forma como se distribui essa precipitação, ou seja, nós temos muito mais precipitação a norte do que aquilo que temos a sul. Daí as desigualdades que temos também a nível de disponibilidade hídrica, ou seja, nós temos muito mais água disponível a norte do que a sul. Mas quanto a isso não há muito o que possamos fazer, portanto nós temos é que nos tentar adaptar o uso que fazemos da água àquilo que são as disponibilidades do local onde estamos. E isso é também uma premissa daquilo que é a Diretiva Quadro da Água, ou seja, é uma diretiva europeia que nos orienta naquilo que deve ser a gestão da água a nível nacional e que nos diz que nós devemos gerir a água por bacia hidrográfica, ou seja, por exemplo, nós temos a bacia hidrográfica que está associada ao Rio Tejo e nós devemos gerir a água que está associada a essa bacia hidrográfica só com a água que está disponível nessa bacia. Portanto, nós temos que gerir à escala da bacia hidrográfica e não andar com transferências de água de uma para outra. Portanto, nós temos que nos adaptar. Se a bacia hidrográfica tem mais água disponível, nós podemos adaptar a utilização à água que está disponível. O mesmo acontece se tem menos água, também temos que reduzir a utilização que fazemos dessa água e ser mais eficientes porque temos menos água. Portanto, nós temos que adaptar os usos da água àquela que temos efetivamente disponível. E lembrando sempre que qualquer ação minha afeta, impacta no todo, não é? Sim, quer dizer, isso é inevitável. Nós temos a ideia que eu não vale a pena eu estar com o trabalho de fazer esta alteração porque sou só eu, não vai ter impacto. Mas a verdade é que pequenas ações, se forem de todos nós em conjunto, vão produzir efeitos significativos. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem impacto no ambiente, seja uma pequena ação ou uma grande ação, porque temos que ter a noção de que somos muitos a ter este tipo de atitudes e, portanto, temos que mudar os nossos comportamentos para depois termos, de facto, uma gestão adequada daquilo que é a água que temos disponível. Olha, nós chegamos ao final do primeiro bloco já, a nossa conversa aqui, conhecendo melhor a situação da água, né? Quero pedir para quem está em casa aguardar um instante só, que nós voltamos aqui com a Sara para continuar essa conversa, porque é muito importante também a gente participar desses temas, conhecer e entender que é nosso papel como cidadãos, né? Qual é o nosso papel? A nossa contribuição na questão da água, de continuar a termos a água que é a fonte da vida. Então, aguarda um instantinho só que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Viva de hoje, conversando sobre a água, fonte da vida. É o tema do nosso programa, a importância de cuidarmos deste bem que Deus nos deu, né? A água é um dom, de fato, que nós temos, não podemos viver sem a água. Então, o objetivo do nosso programa de hoje é para que você que nos acompanha se conscientize melhor sobre a sua participação, a sua participação nessa questão de gerir esse bem que nós temos em mão, não é? Eu estou aqui com a Sara Correia, que é técnica da Associação Zero, veio de propósito ao nosso programa para nos falar sobre isso. De acordo com a Associação Zero, a água está presente em todos os aspectos da vida e a forma como tratamos este recurso impacta diretamente a nossa saúde
saúde e os ecossistemas. O acesso à água potável segura e saneamento é considerado desde 2010 um dos direitos humanos definidos pela Organização das Nações Unidas. Este bem comum é também um recurso limitado, que tem de ser protegido e utilizado por uma grande variedade de setores, como a Sara dizia para nós, como que a água é importantíssima para a agricultura, a indústria, o turismo, os transportes, a energia, pressões essas agravadas pelos efeitos das alterações climáticas. Então, tudo isso é informação para nós. E eu quero retomar aqui, Sara, a nossa conversa com algo que a gente escuta muito, né? A questão dos oceanos. Porque a gente sabe que no planeta há muito mais água do que terra. Parece até um paradoxo, né, Sara? Se há mais água do que terra, como é que nós estamos a passar necessidade da água, né? Por que não se aproveita os oceanos? Sim, de facto, pode parecer que nós temos imensa água disponível, porque de facto ela está presente nos oceanos, e os oceanos representam 70% de toda a água que está no nosso planeta, mas a verdade é que não é bem assim, ou seja, nós não podemos utilizar diretamente a água salgada, a água do mar, para que nós a possamos utilizar nas nossas atividades, seja para consumo humano, seja para uso na agricultura, é necessário dessalinizar essa água, e isso tem custos elevadíssimos, ou seja, é necessária uma utilização energética muito grande para nós conseguirmos dessalinizar essa água e depois conseguirmos utilizá-la naqueles usos que são comuns. Portanto, a questão da dessalinização, apesar de que em Portugal essa questão já se coloca e já está a ser pensada para utilização no Algarve, ou seja, precisamente pela questão da escassez hídrica, e está a ser vista como uma solução. A verdade é que tem custos imensos, e neste momento nós participámos naquilo que foi o procedimento de consulta pública para esse projeto de uma dessalinizadora no Algarve, e a verdade é que não nos manifestámos de forma muito favorável a esse projeto. Primeiro porque é preciso, antes de mais, investir na eficiência hídrica, na água que temos disponível, seja superficial, seja subterrânea, temos que a usar de uma forma mais eficiente possível, e só depois pensarmos neste tipo de alternativas, ou seja, de irmos buscar a água do mar para depois dessalinizar e nós consumirmos. E nesse caso nós não nos manifestamos positivamente, porque a verdade é que face àquilo que são as perdas que nós temos no abastecimento urbano, aquilo que vai ser colocado no sistema de abastecimento proveniente de água dessalinizada quase que não chega para compensar essas perdas. Portanto, não faz sentido nós estarmos a colocar num sistema de abastecimento uma água dessalinizada que teve custos elevadíssimos para ser produzida, para depois nós deixarmos que ela se perca em fugas, em pequenos extravasamentos que existem na rede de distribuição. Portanto, daí nós não sermos favoráveis à dessalinização sem primeiro se investir num uso muito mais eficiente da água a montante. Depois, porque para além de termos esta questão de estarmos a gastar recursos financeiros na produção desta água, há também depois a questão dos resíduos, ou seja, a produção de água dessalinizada não é absolutamente inócua para o ambiente. Há no fim uma salmoura que é preciso devolver ao mar e que tem impactos ao nível da vida marinha, dos ecossistemas marinhos. Portanto, nada daquilo que nós fazemos é isento de impactos para o ambiente. O que nós temos que fazer é minimizar esses impactos. Depois, porque e agora falando especificamente sobre os oceanos, de facto nós temos ali um manancial de água imenso, mas nós, para além da água, nós também consumimos outros recursos que dependem efetivamente dos nossos oceanos, os recursos marinhos, a pesca, e de facto nós não temos tratado bem também os oceanos, ou seja, não tratamos bem a nossa água doce que temos disponível, que é cada vez menos, mas também não tratamos bem os oceanos.
e nós temos cada vez mais problemas com a questão da poluição por plástico, que afeta significativamente as nossas águas. Ou seja, neste momento nós temos nas nossas águas costeiras a questão dos microplásticos, que está presente neste momento em tudo na nossa vida e que tem impactos na nossa saúde também. E depois temos a questão da poluição plástica, seja de artigos de pesca, seja de plásticos, as garrafas de plástico, o lixo que nós descartamos diariamente e que acaba muitas vezes, se não for tratado adequadamente, acaba muitas vezes por chegar ao mar. Depois, para além da questão da poluição, há ainda a questão da pesca. Nós somos ávidos consumidores dos nossos recursos marinhos e, portanto, temos a questão da sobrepesca, ou seja, nós estamos a consumir mais do que aquilo que o oceano tem capacidade de repor e de produzir para nós consumirmos. E depois, com a questão da pesca, também há a destruição de habitats, ou seja, fala-se muito na pesca de arrasto, que destrói o fundo do mar. E, portanto, nós estamos não só a destruir a nossa biodiversidade, com o consumo excessivo de algumas espécies, mas estamos também a destruir o fundo marinho, do qual muitas espécies também dependem. E hoje em dia fala-se até na questão de extrair minerais do fundo do mar, ou seja, algo que vai ter impactos imensos nos ecossistemas marinhos. Portanto, nós estamos a ter, de facto, algumas atitudes que não estão a ter, que não têm impactos positivos. Verdade, não é tão simples, né, Sara? Não é tão como simples nós, assim, de facto. Leigos, né, cidadãos comuns, pensamos, né? Por isso que é bom uma pessoa como você, né, que entende, que trabalha na área, né, que pesquisou a fundo para trazer para a gente até uma segurança na informação, né? Que a gente sabe que as coisas não é como a gente também ouve muito nos meios de comunicação às vezes, né? Sim, de facto, às vezes a informação que passa não é de facto a correta. Não é e correta. Preciso nós procurarmos informação onde ela está, a informação correta e fidedigna. Sim. Sara, e como que deve ser feita uma boa gestão com relação aos recursos hídricos? Bom, relativamente à gestão dos recursos hídricos, há várias medidas que devem ser tomadas, ou seja, uma delas eu já falei aqui, que é a questão da eficiência. Em primeiro lugar, melhorar muito a eficiência no uso da água. Depois tem a questão do impacto que têm a questão da agricultura, por exemplo, que tem um impacto imenso na utilização dos recursos hídricos. A agricultura consome 70% daquilo que é a água captada a nível nacional e, portanto, aqui nós temos que adaptar um bocadinho a agricultura que fazemos, o tipo de culturas que fazemos, o tipo de práticas agrícolas que fazemos, para que seja uma agricultura muito mais eficiente do ponto de vista hídrico. Se nós perguntarmos a um agricultor se ele é eficiente no uso que faz da água, ele com certeza que nos vai dizer que sim, porque se calhar até tem toda a tecnologia disponível para ser eficiente no uso que faz da água. A questão tem a ver, por exemplo, com a plantação que ele tem. Se tiver, se calhar, uma plantação de abacates, toda a eficiência que ele tem no sistema de rega perde-se, porque aquilo é uma planta que consome imensa água. Portanto, temos que adaptar aqui o nosso sistema agrícola, as nossas culturas, à água que temos disponível. Portanto, não faz sentido que nós, em regiões que vivem em situação de seca, em situação de escassez, estejamos a ter práticas agrícolas em regime intensivo, com grande utilização de água, para produzir culturas que depois são sobretudo para exportação, ou seja, não têm sequer impacto no nosso autoaprovisionamento. Interessante. Ou seja, não nos deixam mais resilientes a situações de escassez alimentar, por exemplo, e estamos a consumir um recurso que poderia ser utilizado de forma mais eficiente para produzir outro género de coisas. Estou a falar, por exemplo, de leguminosas, de cereais, que nós poderíamos produzir e que iriam consumir menos água. Ou até mesmo, nós temos no Alentejo, sobretudo no Alentejo, plantações em regime intensivo, plantações industriais de olival, que foi, ou seja, era olival tradicional
que não recria aqueles volumes de água que são utilizados por um olival em regime intensivo. Portanto, há aqui várias adaptações que nós temos que fazer para gerirmos melhor os nossos recursos hídricos. Depois, mesmo a nível urbano, quer dizer, não é só a utilização que nós fazemos da água nas nossas casas, a utilização doméstica. Nós impermeabilizamos áreas imensas do nosso território para construção, e nessas áreas já não vai ser possível fazer-se a recarga dos aquíferos, porque não vão ter capacidade para infiltrar essa água, a pouca água que vai chovendo, não vão ter capacidade de infiltrar essa água. Portanto, nós temos que promover essa infiltração, promover essa recarga dos aquíferos com áreas que sejam perfeitamente permeáveis à água. Sim. E que deixem a água chegar até aos nossos sistemas aquíferos. Sim. Portanto, há aqui várias medidas que nós temos, e depois, para além dessas, há a questão da monitorização, ou seja, nós, para gerirmos bem um recurso, temos que saber conhecer esse recurso a fundo. Saber qual é a sua qualidade, saber qual é que é a sua disponibilidade, o que é que temos de águas subterrâneas, se estão contaminadas, se não estão contaminadas, que tipo de contaminação é que lá está, que qualidade é que nós temos da água dos nossos rios, das nossas ribeiras. Portanto, a questão da monitorização, de conhecermos efetivamente os recursos que temos disponíveis, é muito importante para depois os sabermos gerir de forma adequada. Essa má gestão provoca a questão das crises hídricas? É assim, as crises hídricas, há vários fatores que contribuem para as crises hídricas, e basta pensarmos um bocadinho naquilo que têm sido as notícias que surgem na nossa televisão todos os dias, para vermos como, por exemplo, uma guerra, um conflito, pode gerar uma crise hídrica onde ela anteriormente não existia. Por exemplo, neste momento, se olharmos para a Palestina, eles estão a passar por uma crise hídrica, porque simplesmente aquelas populações não têm acesso à água potável. Portanto, há vários fatores que podem contribuir para a existência de crises hídricas. Só que você explicasse bem. A crise hídrica, então, é a ausência, a falta. Sim, exatamente. Quando ela é necessária, seja para o consumo humano, seja para a produção agrícola. Portanto, havendo as crises hídricas, podem ser de várias ordens e podem ter na sua origem vários fatores. As alterações climáticas, a má utilização da água, os conflitos, enfim, há vários fatores. A poluição, por exemplo, ou seja, se nós podemos ter muita água disponível, mas se ela estiver poluída, é mais difícil nós podermos fazer uma utilização dessa água. Portanto, há vários fatores que podem contribuir para a existência de crises hídricas. Sim, interessante, né? Essa questão da crise, de nós pensarmos que a questão de uma guerra, até mesmo a guerra causa uma crise hídrica. Sim, às vezes, por exemplo, se estivermos a falar falamos das alterações climáticas com a diminuição da precipitação, mas podemos falar nas alterações climáticas se estivermos a falar de uma onda de calor, de uma seca, ou até mesmo de inundações. Por exemplo, houve recentemente inundações no Brasil. Sim. E, de facto, isso coloca também em causa o acesso daquelas pessoas à água potável. Isso é uma crise hídrica também. Perdeu-se, né? Muito. Portanto, há aqui várias crises de várias ordens quando falamos de crises hídricas. Sim. Sara, e sobre a qualidade da água? Como é que é vista a questão da qualidade da água? Se falarmos a nível, e aqui o meu conhecimento foca-se muito na questão nacional, ou seja, nós temos legislação a nível europeu e que foi transposta para a nossa legislação nacional, que eu já falei há pouco, a Diretiva Quadro da Água, que nos coloca aqui algumas vamos dizer, obrigações, ou seja, na gestão da água, e coloca-nos um objetivo, que é o objetivo de chegarmos a 2027 e termos 100% das nossas massas de água em bom estado. E isto é bom estado ecológico, bom estado químico, ou seja, em termos de poluição, um bom estado global das massas de água. E a verdade é que para isso nós temos
de 5 em 5 anos, há uns planos, os tais planos de gestão de região hidrográfica, que são revistos, que são colocados em prática e que deveriam estar a contribuir com as medidas que estão definidas nesses planos, com a implementação dessas medidas, deviam estar a contribuir para a melhoria da qualidade das nossas massas de água. E quando falo em massas de água, estou a falar de rios, de ribeiras, e também, inclusive, das massas de água subterrâneas. E a verdade é que, a nível subterrâneo, de facto, nós temos águas de excelente qualidade e temos vindo a alcançar, temos praticamente todas as nossas massas de água subterrâneas em bom estado. A nível das águas superficiais, isso já não acontece e, infelizmente, temos caminhado no sentido inverso daquilo que seria o ideal. Ou seja, dificilmente nós vamos chegar a 2027 com todas as nossas massas de água em bom estado ecológico, e o que se tem assistido é precisamente a uma degradação dessa qualidade. É assim, fruto também das alterações climáticas, da redução daquilo que é a água que temos disponível, ou seja, quando nós temos mais água, também a poluição acaba por ficar mais diluída, porque a verdade é essa, o fator de diluição também é aqui importante. Se nós temos uma redução das disponibilidades, daquilo que é o escoamento que ocorre nos nossos rios, nas nossas ribeiras, muito provavelmente temos ali um agravamento também da qualidade dessa massa de água. E apesar de há pouco, como eu referi, nós termos evoluído nas últimas décadas a nível de saneamento e do tratamento daquilo que são as nossas águas residuais, que hoje em dia as situações em que há descarga de águas residuais sem tratamento ou sem o tratamento adequado já são situações cada vez mais pontuais. A verdade é que elas ainda ocorrem e contribuem para a degradação da qualidade das nossas águas. Para além disso, depois temos também as práticas agrícolas que também contribuem muito para essa degradação, ou seja, a utilização de pesticidas, de herbicidas, que depois, seja por infiltração, seja por arrastamento, ou seja, quando chove, todos esses componentes vão ser arrastados e vão chegar até às nossas águas. E isso contribui muito para a degradação da qualidade das nossas águas. E, portanto, quanto mais degradadas elas estiverem, mais nós vamos gastar para recuperar a sua qualidade, mais nós vamos gastar para depois tratar essas águas, no caso em que elas são captadas, para depois tratar e nós consumirmos. Portanto, isto tem aqui custos também associados para depois nós conseguirmos recuperar essas massas de água. Sara, uma dúvida que eu tenho com relação à qualidade da água. A água que nós tiramos normalmente da torneira, das nossas pias, é água potável mesmo, né? Podemos beber. Potável. Sim, de facto, nós em Portugal temos muito o hábito de consumir água engarrafada. Aliás, somos a nível europeu, salvo erro, o 4º país que mais água engarrafada consome, uma média de 150, 160 litros por pessoa por ano de água engarrafada. A verdade é que isso não tem grande justificação, porque nós, até mesmo a nível europeu, somos talvez dos países que têm água de melhor qualidade a sair nas nossas torneiras. Ou seja, nós temos aquilo que a entidade reguladora dos serviços de águas definiu como um indicador básico de qualidade da água, que é o indicador de água segura, que é definido com base nas análises que são feitas regularmente às águas de abastecimento, e a verdade é que ela em 99% dos casos é considerada segura, ou seja, há situações ainda muito pontuais em que há algum tipo de contaminação que rapidamente é identificada, ou seja, há uma ou outra análise em que pode ser detectado uma qualidade inferior àquilo que seria desejável. Mas a verdade é que a nível nacional, de norte a sul do país, nós temos água de excelente qualidade e, portanto, podemos de forma completamente descansada consumir essa água diretamente da torneira. De facto, o que muita gente se queixa e que nós ouvimos com frequência tem a ver com o sabor da água e que sabe a cloro, mas isso é normal e é contornável em alguns casos. Ou seja, a água é natural que tenha sabores diferentes de local para local, porque ela tem origens diferentes. Ou seja, se nós estivermos numa zona calcária, e se a água
tiver origem nessa zona calcária, vai ter um determinado sabor. Se tivermos numa água, numa zona de xistos, vai ter outro sabor. Portanto, dependendo da sua origem, ela tem composições minerais diferentes e, portanto, tem sabores diferentes. Isto dizer que a água não tem sabor não é verdade, porque ela tem, de facto, sabor, dependendo da sua composição em minerais. Depois, a questão do cloro. Não há volta a dar, ou seja, nós temos que desinfetar a água e temos que garantir que ela chega em boas condições à nossa torneira. E para isso é necessário que ao longo da rede de distribuição existam pontos de adição de cloro. O que nós podemos fazer em nossas casas é, quando percebemos que a água cheira ou sabe mais a cloro, deixá-la descansar um bocadinho. Porque o cloro evapora, ou seja, nós podemos colocar a água num jarro, colocá-la no frigorífico, por exemplo, e ao fim de pouco tempo esse sabor desapareceu, porque o cloro acabou por evaporar. Depois há outras formas, podemos aromatizar com limão, com frutas, com hortelã, por exemplo, também com para ervas, camuflar um bocadinho esse sabor e torná-la mais agradável. Portanto, há aqui várias técnicas, mas relativamente à qualidade, de facto, nós somos dos países a nível europeu com água de melhor qualidade, em que esse índice de água segura apresenta um valor mais elevado. Sara, a mim interessou imenso essa questão, porque eu aboli já a água engarrafada. Eu uso a água da torneira. Até porque, peço desculpa interromper, até pela questão da produção de resíduos. Ou seja, nós ao consumirmos água engarrafada, estamos também a produzir mais resíduos de plástico. Isto só para dar uma ideia a quem está em casa a ouvir-nos, nós ao consumirmos os tais 150 litros anuais de água engarrafada, isto em média, obviamente, foram cálculos que nós fizemos, são 24 quilos de plástico que nós estamos a produzir. Meu Deus! Se nós fizermos essas contas para toda a população nacional, vamos ver as toneladas de resíduos que nós estamos a produzir desnecessariamente, porque de facto nós conseguimos facilmente transportar a água da torneira. Se tivermos uma garrafa de vidro, uma garrafa de alumínio, podemos encher a garrafa em qualquer torneira e nós habitualmente conseguimos facilmente encontrar uma torneira disponível para enchermos essa garrafa. Portanto, percebo que haja situações muito específicas em que possa ser necessário recorrer à água engarrafada, mas habitualmente nós, com uma garrafa reutilizável, conseguimos facilmente transportar a água connosco, consumir água de qualidade e não produzir tantos resíduos de plástico, porque de facto a produção de resíduos a nível nacional também é um problema que temos que resolver e é um problema sério. E está descansado quem em casa tem esse hábito, né? Que é bom, que está colaborando de outra forma também, né, Sara? Sim, aos poucos vai-se vendo esta mudança. Cada vez mais pessoas, e até porque acontece frequentemente, as empresas, como forma também de publicidade, distribuírem garrafas reutilizáveis e tudo isso, e cada vez mais as pessoas têm acesso a esse tipo de materiais e conseguem facilmente ter uma garrafa reutilizável e utilizá-la no seu dia-a-dia. Agora, é preciso algum cuidado e, de facto, se calhar aqui não custa alertar que é preciso cuidado com a higienização dessas garrafas, ou seja, convém diariamente despejar essas garrafas, se ficarem com alguma água, e lavá-las diariamente, porque senão aí vamos estar a contaminar a água que lá colocarmos, porque nós diariamente levamos a garrafa à boca e as nossas próprias bactérias vão começar a desenvolver-se e pode-nos causar algum problema. Isso acontece também com a água engarrafada. E há quem tenha até o hábito de reutilizar estas garrafas de água que são para uso único, descartáveis, de plástico, e isso não é de todo adequado, porque essas garrafas não estão preparadas para serem reutilizadas, ou seja, as garrafas que nós compramos no supermercado servem para nós bebermos aquela água e descartarmos a garrafa e não voltar a enchê-la novamente. Portanto, aí temos que ter algum cuidado, porque de facto elas não podem ser lavadas de uma forma eficaz,
tem sempre aqueles sulcos, aquelas estrias, e aí sim podemos estar a colocar em causa a nossa saúde ao consumirmos água numa garrafa que não está devidamente higienizada. Ô Sara, chegamos ao final do nosso programa, mas eu quero agradecer a sua presença, a forma, a clareza como você trouxe as informações para nós e principalmente assim, de uma forma muito prática, né? Para mim, não só para mim, mas para quem acompanhou em casa, eu tenho certeza que aprendeu muito e vai estar mais atento agora. Esse é o objetivo. Que sim, é esse o nosso objetivo. Não é? Obrigada, viu? Obrigada eu. Deus abençoe muito aí o seu trabalho, o trabalho da Associação Zero, que é um trabalho importantíssimo e tão sério, não é? Obrigada. E nós agradecemos a todos também que nos acompanharam no Manhã Viva de hoje, aqui na nossa TV. Deus lhes pague sempre pela companhia, também por cada benfeitor que mantém essa obra de evangelização no ar. Canção Nova é uma obra de Deus, então nós precisamos da ajuda de cada benfeitor. Nós deixamos um abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.